Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje a pauta, tá? A gente vai falar muito sobre ciência, né? E hoje eu tenho uma convidada super especial aqui que vai falar para a gente sobre a importância de trazer a ciência para as pessoas comuns, para a sociedade. E ela que é biomédica, né? Ela também é doutora em neurociência, divulgadora científica nas redes sociais, já ganhou prêmios em função disso. E eu vou chamar a Melanie Fontes Dutra. Seja bem-vinda, Melanie. Oi, muito obrigada pelo espaço. Ai, que legal. Muito bom tê-la aqui na Vale TV, né? E a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre essa missão, né? Que é uma missão tão importante, né, da ciência, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, Melanie? A gente ainda está em processo de pandemia, né? E tudo mais. Mas antes da gente iniciar a falar sobre isso, eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho da tua história, para as pessoas te conhecerem, né? Da onde tu és, enfim, como a ciência chegou na tua vida. Bem, eu sou pesquisadora, né? Sou cientista. Eu trabalho e estudo aqui no Rio Grande do Sul já tem muito tempo, mas eu nasci em Aracaju, Sergipe, lá no Nordeste, e vim para cá com 1 ano para o Rio Grande do Sul. Meu pai é daqui e aí a gente se mudou para cá logo cedo, assim, da minha vida. Então eu praticamente nasci não, mas cresci no Rio Grande do Sul e tenho muito da cultura e do meu entendimento também como pessoa estruturado aqui no estado. Então, tenho um carinho imenso, assim, pelo Rio Grande do Sul. Eu, desde então, sempre tive bastante curiosidade, assim, por áreas voltadas para a ciência, desde pequena. Eu tinha mais interesse em me tornar astronauta, na verdade, quando eu era Olha que menor, legal. mas por conta de várias coisas eu acabei indo para outras áreas, assim. Ainda queria muito permanecer na física, principalmente, mas foi no ensino médio que eu acabei me voltando realmente para as áreas da saúde. Eu tive alguns casos também na família de doenças, tive casos onde eu acabei me interessando para tentar entender os processos que estavam acontecendo. Então, isso acabou me inspirando também a entrar nessa área para contribuir mais, né? Foram momentos em que eu me senti muito sem ter o que fazer, né? Aquela passividade frente a uma situação bastante dolorosa e complicada. Então, eu acabei tomando a decisão, então, de iniciar um estudo, de voltar a toda a minha área profissional para a área das ciências da saúde, né, para que eu pudesse, de alguma forma, contribuir com isso, com alguma parte, né, de todo esse conhecimento que é gerado e aplicado mundo afora, enfim, que em algum local eu pudesse contribuir de alguma forma. E foi mais ou menos assim que eu entrei na biomedicina, daí, e fui conduzindo toda a minha graduação e depois minhas especializações para a área da ciência. Ai, que legal, que legal. E tu tens alguém assim que é a tua inspiração? Eu não sei quando tu começou a estudar e começou a pensar, eu sei que tem essa coisa da tua família, mas teve alguém que te inspirou a seguir esse caminho também? Eu sempre tive algumas pessoas, figuras inspiradoras, assim, de autores que eu lia, filmes de ficção que eu via, mas acho que mais do que me inspirar, foi importante as pessoas que me apoiaram, que ficaram do meu lado no momento em que eu tomei essa decisão, porque não é uma decisão muito fácil entrar na ciência, né? É uma área que ainda é muito misteriosa para muitas pessoas, muita gente não sabe se daria para viver disso. Era uma dúvida muito grande por parte das pessoas ao meu redor quando eu estava bastante voltada a querer realmente entrar nessa área. Então, existe ainda muito desconhecimento de como é ser cientista no Brasil, né? E tudo que nós podemos alcançar e chegar fazendo uma carreira acadêmica. Então, eu tive muitas pessoas, como a minha mãe também, meus pais, que me deram um suporte imenso para poder ter a segurança de tomar essa decisão, né? De não estar sozinha no momento de fazer uma escolha que tinha muitos desafios, um caminho bastante misterioso para mim, já que eu não tinha muitas referências científicas, principalmente referências mulheres científicas na época que eu tomei essa decisão.
E foi bem bacana, assim, porque junto dos meus professores e da minha família, eu consegui entrar e descobri que tudo aquilo que eu tinha medo não fazia sentido, porque eu encontrei muitas mulheres dentro da academia, as minhas orientadoras, coorientadoras durante todo meu processo foram mulheres também, então isso é super legal, porque eu fui desconstruindo muitos medos no momento que eu já entrei, assim, na universidade, né? E comecei também a pegar esses elementos, assim, para fazer na divulgação também, né? Quando eu estiver contando sobre como é a ciência, como é o ambiente acadêmico, para que as meninas, mulheres que estiverem numa posição como eu estive, de tomar essa decisão e ficarem pensando se teria lugar para elas, se seria um lugar com representatividade, que elas saibam que sim, que tem mulheres dentro desse meio, que a gente ainda tem uma grande luta pela frente por uma maior equidade, mas que tem bastante gente já ali para se somar, né, dentro dessa construção. Então, junto dessas figuras inspiradoras que eu tive, assim, de ficção científica, de autores que eu lia, eu tive essas pessoas que me deram um suporte importante para uma decisão muito desafiadora para mim naquele momento. Uhum, muito bom. E tu achas, eu percebo assim, né, o quanto ainda desafiador, tu comentaste também, dessa questão das meninas, principalmente, se dedicarem às carreiras STEM, né? Ciência, engenharia, todas essas ciências que parecem que não são para mulheres, né? Mas a gente sabe que isso é uma questão social, né? Que pode ser ultrapassada justamente com essas pessoas inspiradoras, né? E para você, assim, qual seria o maior desafio, Melanie, desse sentido da questão de talvez a gente trazer mais meninas para esses espaços, assim? Eu sei que a família é super importante, tem esses apoios, né? Mas tu tens alguma outra sugestão, assim, que pudesse reforçar, então, para ter realmente mais representatividade nesses espaços? Eu acho que é importante a gente sempre valorizar e também dar suporte a iniciativas voltadas para o ingresso das meninas e mulheres na ciência. Aqui no estado nós temos o Meninas na Ciência, tem diversas iniciativas em universidades e instituições para inserir a mulher na área da ciência e na área das STEMs também, né? Então, na URGS eu pude conhecer várias dessas iniciativas, desde algo mais amplo, assim, para a ciência, até algo mais aplicado, como, por exemplo, meninas na computação, meninas nas engenharias. Então, isso é super bacana, né? Porque essas iniciativas existem, mas elas precisam de visibilidade, elas precisam que a gente dê voz e espaço para essas pessoas, para que elas possam mostrar tudo aquilo que elas estão fazendo e todos os avanços que elas já promoveram dentro desses objetivos. Então, acho que uma das coisas que é bem importante é a gente cada vez mais dar suporte e visibilidade para iniciativas que estão acontecendo e estimular as pessoas com as nossas próprias experiências, com os nossos próprios caminhos também, para elas construírem os seus caminhos dentro desse meio, que é algo totalmente factível, mas que precisa de oportunidade, né? A gente também não pode entrar naquele viés meritocrático, assim, né? A gente precisa gerar oportunidades para que as pessoas possam, a partir delas, conseguir entrar em lugares e criar os seus próprios caminhos, né? A gente sabe, por exemplo, que é muito um privilégio, assim, você poder ter um local, assim, onde você pode ter toda uma construção de um estudo para te preparar bem para um vestibular que é concorrido dentro de uma universidade de excelência. A gente sabe que existem N questões relacionadas à própria educação e os investimentos na educação para propiciar essa entrada desses alunos nas universidades do país. Então, é importante que cada vez mais a gente pense em estratégias para gerar essas oportunidades de uma forma mais ampla, né, gerando uma equidade também nesse aspecto. Então, eu sempre fico me perguntando quantas pessoas, né, não poderiam estar hoje fazendo uma divulgação científica excelente ou contribuindo em projetos de pesquisas relevantes para esse momento, se elas estivessem dentro da universidade, se elas tivessem tido um amparo e um apoio, um suporte necessário, uma oportunidade para fazer esse ingresso, né? Então, da mesma forma que a gente vê hoje
vários cortes na ciência, interrompendo projetos de pesquisa dentro da área da Covid. Imagina, tipo, a gente está numa pandemia e não tem dinheiro para as pessoas pesquisarem sobre Covid aqui no país, sabe? Então tem projetos, bolsas que são interrompidas por causa disso, dentro e fora dos assuntos de Covid, né? Mas para a gente ver como as coisas são complicadas, né? Como estamos vivendo um período bastante complicado disso. Então é importante que a gente gere essas oportunidades para quem já está dentro e possa seguir um caminho acadêmico dentro da instituição, em outras instituições, mas também para aqueles que estão entrando, né? Que eles possam ter recursos para entrar e poder trilhar os seus caminhos e cada vez mais mostrar que a ciência é um lugar de equidade e que tem espaço para todo mundo. Perfeito, perfeito. E tu falaste uma coisa super importante, Melanie, que eu fiquei pensando agora, né? Tu, como mulher inspiradora dentro dessa área, influenciadora da ciência, principalmente nas redes sociais, né, a gente percebeu isso a partir do ano passado, principalmente, né, onde vocês tu criaste a rede análise Covid-19. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse projeto que vocês têm aí de colaboração, para realmente, assim, para a gente tentar fazer essa transformação acontecer, né? Tu, como protagonista, né, como mulher protagonista, tu teves essa iniciativa, eu acho muito válido, né? E existem muitos projetos, pequenos projetos no nosso entorno que fazem isso, né? Então, realmente, quanto mais visibilidade a gente puder dar a esses projetos, mais a gente vai chegar ao alcance da pessoa comum, da sociedade de uma forma geral, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como foi essa idealização e por que vocês criaram esse projeto. Então, o projeto que a gente desenvolveu no final de fevereiro de 2020, que é a Rede Análise Covid-19, que é uma rede nacional de pesquisadores voluntários, né, voltados para o enfrentamento da pandemia, através de análise de dados, de levantamento de estudos, geração de informação e criação de conteúdos acessíveis para a população, bem como o combate à desinformação, né, fazer checagem de fatos e poder também atuar dentro desse âmbito. Eu gosto muito de falar assim sobre a rede porque ela foi um projeto que nasceu basicamente do nada em 2020. A gente foi se inserindo em discussões e ganhando espaço, reconhecimento de pessoas gigantes que já estavam há muitos anos aí na área da comunicação científica e também fazendo um trabalho incrível já dentro da pandemia, logo antes da pandemia chegar mesmo aqui no Brasil. E isso foi muito importante assim para nós, porque a gente conheceu muita gente, não só as pessoas que hoje fazem parte do grupo, mas também uma rede imensa de contatos de outros grupos que também nasceram dentro dessa temática como nós, né? E isso é muito bacana porque a gente faz um trabalho bastante integrado com grupos do país todo, né? Trocamos informação com pessoas e pesquisadores do país todo e de outros países também, todo mundo com o mesmo objetivo, de tentar contribuir, de tentar trazer mais informação para os cenários que nós estamos vivendo aqui, né? Então, isso é super legal. E hoje a nossa rede, ela conta com o apoio do Instituto Serrapilheira, né? Que é um instituto que financia pesquisas acadêmicas e também projetos de divulgação científica. E a gente está conseguindo dar alguns saltos importantes dentro dos nossos objetivos e criações de conteúdo graças a esse apoio, né? Então isso é super legal porque se tu perguntasse para mim em fevereiro de 2020 se a gente estaria no ponto que nós estamos hoje, eu duvidaria muito, porque na verdade a gente cresceu muito rápido graças a essa grande parceria que nós temos com tantas pessoas e grupos e com instituições que acreditam nesses projetos que estão iniciando e que precisam desse amparo, desse estímulo e dessa condução para se consolidarem, né? Então, eu sou muito grata ao Instituto e a várias outras pessoas, instituições, organizações que nos apoiam, e acho que isso é um exemplo muito legal para mostrar que é possível, que a gente pode desenvolver estratégias inovadoras, a gente pode engajar em grupos, organizações, que se a gente conseguir fazer um bom trabalho juntos, que consiga se inserir e dialogar com tantas outras organizações e pessoas que já estão atuando aqui no país, além de todo mundo crescer, nós também cresceremos, né? Então isso é um sinal muito legal de que a gente conseguiu se inserir dentro dessas discussões e estamos conseguindo ajudar de alguma forma, né?
Uhum. Isso é muito positivo, né? Porque realmente a gente percebe assim o quanto às vezes a sociedade fica à margem, né? Ou vamos dizer que existe uma lacuna entre a sociedade e a ciência, né? As informações às vezes elas chegam meio tortas, enfim, né? A gente está com quantas ações aí de fake news e tudo. Então eu queria que tu contasse um pouquinho do ano passado, principalmente, que a gente teve realmente um intenso volume de informações e o quanto isso também prejudica eu acredito, né, esse processo de aproximação da ciência para a sociedade, né, de certa forma. Com certeza, né? A desinformação é algo que é bastante danosa e que algumas pessoas podem achar que não é algo tão relevante ou algo que tem um impacto tão grande na vida das pessoas, mas na verdade é algo muito sério, porque uma pessoa que acaba abraçando uma narrativa desinformativa pode acabar colocando não só a sua vida em risco, como a vida de outras pessoas ao seu redor em risco também. Quando uma pessoa abraça uma fake news sobre vacina e decide não se vacinar, ela está colocando ela em risco e muitas outras pessoas também. Então, é muito problemático essa questão da desinformação que vem ganhando um espaço bastante considerável, especialmente durante a pandemia, né, que é um momento de tensão, um momento de ansiedade, onde as pessoas estão querendo encontrar muitas informações para tentar entender o que está acontecendo e orientar suas decisões. Isso é muito positivo, mas acabam ficando vulneráveis, né, a grupos, enfim, pessoas, né, que estão envolvidas dentro dessas narrativas desinformativas e acabam achando um espaço, né, para atingir essas pessoas e acabar desorientando ainda mais, né, em prol de sabe Deus que objetivos, né, esse pessoal aí tem. Então, é bastante complicado e acaba sendo um trabalho que é muito relevante a gente fazer, o pessoal que está na divulgação científica, principalmente, porque isso pode ajudar muito, né, a reorientar as pessoas quanto a algum assunto que acaba ficando um pouco mais complicado de entender ou um pouco mais confuso, né? Porque tu tem, na verdade, pessoas falando uma coisa e outras pessoas falando outra, né? Então, muita gente me pergunta, mas como é que eu vou saber o que é desinformação e o que não é desinformação? Então, é da mesma forma que um cientista aprende quais bases são importantes para fazer uma boa pesquisa, como se faz um artigo de qualidade, como a gente estrutura uma revisão sobre um assunto, a gente vai aprendendo a ter senso crítico nesse processo, né? Então, é um processo que todos nós estamos passando, né? Especialmente a população que não tinha se defrontado com esse dilema, pelo menos não na intensidade como a pandemia nos exigiu nesse momento, né? E é um aprendizado que nós vamos fazendo juntos. Então, sempre recomendo as pessoas a seguir divulgadores científicos que tenham reconhecimento pelos seus pares, que estão na mídia fazendo uma análise ou alguma divulgação sobre algum assunto, porque isso é bastante interessante, né? Pedir recomendação para essas pessoas, de outras pessoas para seguir, porque assim a gente vai formando uma rede também de informações cientificamente apuradas, né, de qualidade, e isso vai nos ajudando também a começar a entender como é esse senso crítico, como é que eu posso me proteger de narrativas desinformativas e como detectá-las, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo e acho que a divulgação científica vem ajudando muito as pessoas a desenvolver esses critérios para se proteger melhor. Mas, sem dúvida, é algo que vem prejudicando muito esse enfrentamento da pandemia, especialmente quando essas desinformações são abraçadas por governos, né? Porque nós precisamos de políticas baseadas em evidência científica, e quando isso não acontece, o nosso enfrentamento se torna extremamente mais dificultoso e atrasado, principalmente, né? Colocando a população em risco. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, que a gente exija que os nossos representantes, que nós democraticamente elegemos para estar nos cargos que eles ocupam, que eles pelo menos façam políticas baseadas em evidência, porque isso, na verdade, é um mínimo dos mínimos, não deveria ser algo exigido, deveria ser algo simplesmente, enfim, realizado por parte dessas pessoas, porque políticas públicas precisam ser baseadas em evidências científicas.
Com certeza, com certeza. E Melanie, partindo agora para essa construção, para essa divulgação nas redes sociais, né? Tu tens, eu vejo assim que tu tem várias redes que tu coloca posts, enfim. Como é que é essa relação e como é que tu sentiu assim essa aproximação e se existe alguma forma talvez mais adequada ou mais fácil de acessar a ciência para a sociedade de uma forma geral? Eu acho que as redes sociais vêm ganhando um espaço bem legal sobre isso, né? Tem muita gente que acessa muito mais rede social do que até mesmo mídias mais tradicionais, como a própria TV, passa mais tempo, no caso, nas redes sociais do que, por exemplo, consumindo informação por rádio, TV, jornal. Então, as redes sociais ganharam um espaço importante para isso. Eu acho que não só jornalistas, pessoas realmente da área da comunicação entenderam e usam isso de uma forma muito bacana, mas também os cientistas, os divulgadores científicos têm cada vez mais investido nas redes sociais para fazer comunicação, né? E não só aquelas redes sociais como o próprio Twitter, o Facebook, o Instagram, mas o TikTok, redes sociais, onde tu tem essa pegada mais de humor, às vezes, de vídeos mais curtos, mais engraçados, né? Mas que são extremamente informativos, que são vídeos que estão agregando muito em conhecimento, em compartilhamento de informação. Então, isso é super legal, porque vem explorando muito a criatividade dos criadores de conteúdo dentro da área de ciência e, ao mesmo tempo, vem aproximando diferentes públicos, né, que estão nessas redes sociais da própria ciência. Então, eu acho que é um investimento muito grande daqui para frente a gente trabalhar bastante, né, em como usar as ferramentas das redes sociais em prol dessa divulgação com qualidade científica, porque realmente é um dos mecanismos que talvez seja um dos mais utilizados por uma boa parte da população que está na internet, né, para consumir informações. Eu acho que a gente ainda tem um grande desafio nesse aspecto, porque nem todo mundo está nas redes sociais, né? A gente tem que também se voltar para a realidade de muitos brasileiros, né, que tem uma precariedade muito grande, né, de algumas coisas que para nós hoje em dia são essenciais, né? Tem lugares que tem questões muito complexas em saneamento básico, por exemplo, né? Então, a gente precisa também entender que muito do nosso público, que é o público que nós gostaríamos de estar levando informações para melhorar algum tipo de proteção, algum tipo de qualidade de vida ali envolvido, pode não estar nas redes sociais. Então é legal a gente também, através das redes sociais, entrar em contato com organizações que estão mais próximos dessas populações para a gente fazer pontes, né? Então isso é super legal. A gente criou pontes já com algumas comunidades que não tinham como fazer esse acesso aos nossos conteúdos no site, então a gente desenvolveu cartilhas para serem impressas e serem distribuídas nesses locais. Eu conheço grupos de colegas que fazem pontes com outras organizações que trabalham especificamente em aldeias indígenas, em quilombolas, então isso é super legal também, porque acaba ajudando a acessar ainda mais esse público com essas informações também, né? Então, isso é super bacana e acho que a gente também tem que começar a investir bastante nisso, né? E as redes sociais podem ajudar, porque muitos desses grupos que estão mais próximos estão ali nas redes sociais compartilhando suas atividades, né? Então, é uma ponte muito legal para a gente poder ampliar ainda mais esse alcance e fazer com que o conhecimento realmente seja algo democrático, como muitas pessoas dizem, muitas pessoas lutam para que ele seja, né? Que ele realmente chegue em todas as pessoas. A gente está falando em cidadania, né? A gente está falando em direitos humanos, de uma certa forma, né? Porque realmente o conhecimento ele não pode ficar dentro de uma instituição, dentro de um projeto, ele tem que se expandir, ele tem que aflorar, né? E eu acho que o trabalho de vocês ele vai muito nisso, assim, né? Nesse lançar da semente, né? Para todos, né? Numa busca de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais preparada para escolhas, né? Porque a gente está trabalhando também nessa questão das escolhas, né? De que governo eu vou querer, de que vida eu quero para mim, né? E como a gente pode se prevenir, se cuidar, talvez, dentro de um processo aí de pandemia que é sério, né? Que às vezes as pessoas não dão tanta relevância, né?
enfim. Mas eu queria te ouvir, já estamos quase no finalzinho aqui, um fato, o que te mais chamou a atenção durante esse processo do ano passado e desse ano com relação à Covid, assim, qual foi o sentimento que tu teve com relação a isso, tudo que a gente está vivendo hoje? Eu tive muitos sentimentos, na verdade, né? Eu sempre falo que eu venho vivendo a pandemia em várias frentes, assim, né? Como profissional da saúde, como divulgador científico e como pessoa também, né? Então, há muitos momentos em que eu também fico aflita, que eu também fico preocupada com as pessoas que eu amo, com o quanto elas podem estar expostas, com o que pode acontecer. Também fico nessas aflições, mas ao mesmo tempo eu preciso também consumir o máximo de conteúdo possível para poder fazer essa informação, porque eu sei que, assim como eu, tem muitas pessoas se sentindo assim também, e se eu tenho as ferramentas para poder contribuir com isso, para mim não é uma opção não contribuir com isso, então, né? Especialmente depois de ter estudado e seguir contribuindo dentro de instituições públicas, né? Eu, pelo menos, tenho muito essa questão de devolver todo esse investimento que a sociedade fez em mim, especialmente numa hora tão importante como essa, né? Pela qual eu fui preparada, né? O cientista, ele passa por todo esse processo também para que ele possa ajudar a população e a sociedade em momentos de crise e em momentos também sem a crise, né? Então, eu venho tentando lidar, assim, com todas essas frentes que a gente acaba trabalhando nesse momento, porque é bastante pesado, assim, em alguns níveis, né? Muitas vezes a gente acaba lendo e consumindo coisas que nos deixam ansiosos, né? Porque a gente olha aqueles dados e entende a magnitude deles, acaba também ficando bastante aflito, mas não é o momento da gente ficar aflito para fazer essa comunicação. A gente precisa fazer uma comunicação não alarmista, uma comunicação consciente, uma comunicação que vai ter um risco muito menor de ser distorcida, porque a gente precisa estar com a cabeça no lugar para separar o que realmente é importante de falar sobre aquilo e o que ainda é especulação, o que a gente ainda não pode garantir ou dizer que é bem compreendido, para não gerar esse alarme, né, que pode acabar deixando muitas pessoas aflitas e até mesmo um pouco mais desorientadas. Então, é uma balança que eu particularmente fico todo dia jogando e tentando aprender a melhor forma possível para lidar com todas essas frentes que a gente acaba tendo que observar, assim, tendo que lidar durante esse período de pandemia também, né? Mas, ao mesmo tempo, tem sido bastante gratificante poder ver que vem se construindo um espaço, tem pessoas interessadas dando suporte. Muitas vezes, quando a gente é atacada, ameaçada em rede social, vem um monte de gente te dar suporte, te defender. Então, isso é super legal, porque mostra que a gente vem desenvolvendo uma rede de apoio também, né? Que a gente pode também se dar o luxo de ser cuidado, de ser protegido, de ser defendido, né? E isso é muito legal porque mostra como a nossa sociedade ainda tem bastante empatia, ainda tem bastante cidadania que precisa ser cada vez mais estimulada e aflorada, né? Relembrar a sociedade que ela é uma sociedade e que somente enquanto sociedade é que nós venceremos problemas da sociedade, como uma pandemia. Então, eu acho que isso é muito legal porque, né, acaba nos motivando a seguir em frente mesmo nas dificuldades pessoais dentro desse cenário, mas também coletivas, né, enquanto enfrentamento. Perfeito. Melanie, vou te agradecer de coração aí tu teres participado com a gente aqui pela Vale TV de mais um programa As Pessoas Inspiram, né? Eu vi que tu deixaste a tua rede social, queres... como é que as pessoas te acham? Quero falar com a Melanie, como faz? Então, aqui, esse é o meu Twitter e o meu Instagram, então podem mandar mensagem, eu compartilho sempre os meus conteúdos e os conteúdos da rede aqui nessa conta, então vocês acessando a minha conta já vai ter indicação de onde encontrar a nossa rede, de onde encontrar outras redes, outras pessoas que estão informando mais sobre um assunto ou mais sobre outro, então isso é super legal, né? Podem mandar perguntas, porque mesmo demorando um pouquinho para responder, eu respondo todo mundo sempre, e fico sempre à disposição, tanto de vocês, da TV, quanto de qualquer pessoa que eu pudesse ser útil e ajudar.
Muito obrigada. Nós aqui pela Vale TV te agradecemos de coração, né? Que tu tenha muito êxito nessa divulgação, nessa desmistificação da ciência, né? A ciência para todos, né? E todos nós somos seres humanos e precisamos desse apoio, né? Tanto os cientistas como as pessoas da sociedade de uma forma geral, né? Então, estamos todos juntos para combater essa pandemia, né? Que tanto nos assola ainda, né? Muito obrigada. Até semana que vem, gente. Obrigada para quem nos assistiu também e uma bela semana para vocês, tá? Um abraço. Um abraço, pessoal.